Aquele pacote de fiambre ou chouriço que está no seu frigorífico neste momento. Testes laboratoriais revelaram que pode conter níveis alarmantes de nitritos, conservantes ligados a cancro coloretal, e você nunca saberia só de olhar. Cada vez que coloca uma fatia no pão, pode estar a expor-se a substâncias que a Organização Mundial de Saúde classificou como potencialmente cancerígenas. Hoje vou mostrar-lhe 8 marcas de enchidos a evitar a todo o custo, e 2 que são realmente seguras. 1. Nobre. A Nobre é uma das marcas mais visíveis nas prateleiras do continente e Pingo Doce, com aquela embalagem familiar que muitos portugueses confiam há décadas, mas testes realizados pela Deco Proteste em 2023 revelaram algo perturbador. Vários produtos da linha de fiambres Nobre continham níveis de sal que ultrapassavam os 2,5 gramas por 100 gramas, mais do que o dobro do recomendado pela Direção-Geral da Saúde para consumo diário total. Isso mesmo. Numa única refeição com fiambre nobre, pode estar a consumir o sal que deveria ser para o dia inteiro, mas o sal é apenas o início. Análises independentes encontraram também concentrações elevadas de nitritos e nitratos, conservantes I-250 e o I-251, que, quando aquecidos ou combinados com proteínas durante a digestão, formam nitrosaminas, compostos que a Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro classifica como provavelmente cancerígenos para humanos. A nutricionista doutora Marta Correia, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, afirmou: o consumo regular de enchidos com estes níveis de aditivos está diretamente associado ao aumento do risco de cancro do cólon, especialmente em populações que já consomem poucas fibras. E aqui está a ironia. A Nobre comercializa alguns produtos como tradicionais e autênticos, mas a verdade é que os métodos industriais de produção em massa estão longe das técnicas artesanais que os portugueses conheciam. Um consumidor resumiu perfeitamente num fórum de saúde: cresci a comer Nobre, mas desde que li os rótulos e percebi o que lá está, nunca mais compro. 2. Isidoro. A Isidoro, outra gigante no mercado português, tem uma presença massiva em supermercados como Intermarché e Auchan. A marca promete qualidade superior nas suas salsichas e mortadelas, mas um olhar mais atento aos ingredientes conta uma história diferente. Em 2022, análises da Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica, ASAE, encontraram irregularidades em lotes de produtos Isidoro relacionadas com a rotulagem de carne mecanicamente separada, aquela pasta formada por restos de carne raspados de ossos e carcaças tratados sob alta pressão. O problema não é só estético. Carne mecanicamente separada tem maior probabilidade de contaminação bacteriana e contém fragmentos ósseos microscópicos, medula e outros tecidos que não fariam parte de enchidos tradicionais. Testes laboratoriais identificaram que alguns produtos Isidoro continham até 40% de carne mecanicamente separada, mas a embalagem não destacava isso de forma clara. A legislação europeia exige transparência total, mas muitos consumidores simplesmente não sabem interpretar os códigos nos rótulos. Além disso, o teor de gordura saturada nas salsichas Isidoro chega a atingir 28 gramas por 100 gramas, quase metade da quantidade diária máxima recomendada para um adulto, concentrada numa única porção. Como se isso não bastasse, análises encontraram também fosfatos adicionados, I-450, I-451 e 452, que ajudam a reter água e aumentam artificialmente o peso do produto. Você está literalmente a pagar por água. Um estudo da Universidade de Coimbra concluiu: o consumo frequente de enchidos com altos níveis de fosfatos
está associado a problemas renais e cardiovasculares, especialmente em indivíduos com predisposição. 3. Campofrio. Campofrio é um nome internacional, com forte presença em Portugal, especialmente no Lidl e Pingo Doce. A marca espanhola comercializa os seus produtos com uma aura de confiança europeia, mas a realidade por trás da produção industrial é menos apetecível. Em 2021, a Campofrio enfrentou um escândalo na Europa quando testes independentes revelaram que vários dos seus produtos continham fragmentos de cartilagem, tendões e até tecido conjuntivo não declarado. Basicamente, tudo o que sobra depois de retirarem a carne de qualidade. Mas o que realmente chocou os consumidores foi a revelação sobre os níveis de carne de qualidade inferior. Testes mostraram que algumas das mortadelas e fiambres Campofrio continham menos de 60% de carne muscular magra, com o resto sendo uma mistura de gorduras, aditivos, espessantes e água. Para contexto, enchidos artesanais de qualidade têm normalmente mais de 85% de carne magra. A diferença é enorme, tanto em nutrição quanto em sabor. Depois há a questão dos aditivos. Produtos. Campofrio frequentemente listam uma combinação de I300 e 301, ascorbatos, e 316, eritorbato de sódio, e 250, nitrito de sódio, e IU-407, carragenina. Embora legais, esta acumulação de aditivos levanta preocupações. A carragenina, em particular, tem sido associada em estudos científicos à inflamação intestinal e problemas digestivos. O professor Antônio Silva, especialista em toxicologia alimentar da Faculdade de Medicina de Lisboa, alertou: a exposição crônica a múltiplos aditivos alimentares, especialmente em combinação, pode ter efeitos sinérgicos que ainda não compreendemos totalmente. E se acha que a Campofrio é cara porque é melhor, pense novamente. A R$ 3,50 por 200 gramas no Pingo Doce, está a pagar R$ 17,50 por quilo de um produto que é maioritariamente água, gordura e aditivos. 4. Continente, marca própria. Pode parecer estranho criticar uma marca própria de um dos maiores retalhistas de Portugal, mas a verdade é que os enchidos da marca Continente levantam sérias questões. Produzidos por terceiros sob contrato, estes produtos são concebidos para serem competitivos em preço, e isso geralmente significa cortar custos na qualidade dos ingredientes. Análises de rótulos revelam que o fiambre básico Continente contém uma lista preocupante: carne de porco, 60%, água, amido, proteína de soja, destrose, estabilizadores, conservantes e realçadores de sabor. Repare, apenas 60% é realmente carne. Os restantes 40% são enchimento, literalmente. Testes realizados por laboratórios independentes em 2023 mostraram que alguns lotes de salsichas Continente continham níveis de sódio superiores a 1.000 mg por 100 gramas. Para contexto, a Organização Mundial de Saúde recomenda não mais que 2.000 mg de sódio por dia no total. Estas salsichas representam metade disso numa única porção. Mais preocupante ainda, investigações encontraram traços de antibióticos residuais em amostras aleatórias de produtos de porco Continente, sugerindo que os animais foram tratados com antimicrobianos durante a criação, uma prática que contribui para a resistência bacteriana. Embora os níveis estivessem dentro dos limites legais, a presença de resíduos é um sinal vermelho sobre as condições de produção. Um veterinário que trabalhou em instalações fornecedoras e pediu anonimato revelou: a pressão para manter custos baixos significa que os padrões de bem-estar animal e qualidade alimentar são frequentemente os primeiros a ser comprometidos. E aqui está o problema. A R$
0,99 por 200 gramas parece uma pechincha. Mas quando metade do produto é água e amido, 5. Frimeza. A Frimeza, com os seus pacotes vermelhos brilhantes em praticamente todos os mini-mercados e supermercados mini-preço, posiciona-se como uma opção econômica para famílias. Mas econômico tem um preço. E não estou a falar apenas de euros. Testes de qualidade realizados em 2022 revelaram que os enchidos Frimeza continham alguns dos níveis mais altos de aditivos e conservantes de todas as marcas analisadas. Estamos a falar de listas de ingredientes com mais de 25 itens diferentes, muitos deles códigos e incompreensíveis. O que chamou particularmente a atenção foi o uso excessivo de polifosfatos, I-450, I-451 e 452, substâncias que retêm água e dão aquela textura suculenta artificial. Mas há um problema. Estudos científicos ligaram o consumo elevado de fosfatos à calcificação vascular, doença renal crônica e até envelhecimento acelerado. Um estudo publicado no Journal of Renal Nutrition em 2020 concluiu que o excesso de fosfatos alimentares pode contribuir para complicações cardiovasculares, mesmo em indivíduos com função renal normal. Além disso, análises de DNA em salsichas Frimeza revelaram inconsistências. Em alguns casos, a composição de carne não correspondia exatamente ao declarado na embalagem, com traços de espécies animais diferentes das listadas. Embora tecnicamente possa ser contaminação cruzada durante o processamento, levanta questões sobre controlo de qualidade. Uma consumidora partilhou online. Comprava Frimeza porque era barato, mas depois do meu filho ter uma reação alérgica e descobrirmos que tinha proteínas não declaradas, nunca mais. A Frimeza também tem sido criticada por práticas de rotulagem que minimizam a verdadeira composição. Termos como carne de suíno separada mecanicamente aparecem em letra pequena, escondidos no meio de outros ingredientes. E a €1,49 por 180 gramas parece uma pechincha, até perceber que está essencialmente a comprar água processada com químicos. 6. Paiva. A Paiva é uma marca regional portuguesa que ganhou distribuição nacional através do Aldi e alguns Intermarché. Com embalagens que evocam tradição e origens portuguesas, os consumidores assumem que estão a comprar algo mais autêntico. Mas investigações revelam uma realidade menos romântica. Em 2023, a AISAI multou a Paiva por irregularidades relacionadas com condições de higiene numa das suas instalações de processamento em Viseu, especificamente problemas com controle de temperatura durante o armazenamento e lacunas nos registros de rastreabilidade. Quando as condições de processamento são comprometidas, o risco de contaminação bacteriana aumenta exponencialmente. Casos de listeria monocitogenes, uma bactéria que pode causar infecções graves, especialmente em grávidas, idosos e imunodeprimidos, foram associados a instalações com controlos inadequados. Embora não tenha havido recalls públicos de produtos Paiva, a multa da ASAI é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Análises nutricionais independentes também revelaram que os chouriços Paiva contêm níveis de gordura saturada excepcionalmente altos, até 32 gramas por 100 gramas, com quase 1.200 miligramas de sódio. Isso é uma bomba cardiovascular. O Dr. Rui Fernandes, cardiologista no Hospital de Santa Maria, comentou: pacientes com hipertensão ou doença cardíaca que consomem regularmente enchidos com estes perfis nutricionais estão literalmente a alimentar a sua condição. É contraproducente para qualquer plano de saúde cardiovascular. E depois há a questão da origem da carne. Apesar do marketing português
Investigações mostraram que parte da carne utilizada pela Paiva vem de fornecedores da Europa de Leste, onde os padrões de bem-estar animal e controlo de antibióticos são menos rigorosos que em Portugal. Você pode pensar que está a apoiar produtores locais, mas a cadeia de fornecimento conta outra história. 7. Vasconcelos. Vasconcelos é outra marca que aposta na imagem de tradição portuguesa, com presença forte no El Corte Inglês e algumas lojas Auchan. A embalagem vintage e os slogans sobre receitas de família criam a ilusão de artesanalidade. Mas a verdade é que a Vasconcelos é uma operação industrial de grande escala, e os seus métodos de produção refletem isso. Testes de 2022 revelaram que os enchidos Vasconcelos continham uma das maiores percentagens de carne separada mecanicamente do mercado, até 45% em alguns produtos. Carne separada mecanicamente, como já mencionei, não é o que os portugueses tradicionalmente considerariam carne de qualidade. É uma pasta formada por restos prensados sob alta pressão, misturada com uma sopa de aditivos para criar coesão. O resultado final? Textura estranha, sabor artificial e valor nutricional questionável. Um especialista em ciência alimentar da Universidade do Minho descreveu: quando processamos carne desta forma, destruímos a estrutura proteica natural e criamos um produto que o corpo humano não reconhece da mesma forma. É tecnicamente comestível, mas nutricionalmente pobre. Mas o que realmente fez consumidores revoltarem-se foi uma investigação jornalística em 2021 que revelou que Vasconcelos usava rótulos enganosos. Produtos comercializados como chouriço tradicional continham menos de 70% de carne de porco real, com o resto sendo uma mistura de gorduras, água, proteínas vegetais hidrolisadas e uma lista de 15 aditivos diferentes. Quando confrontada, a empresa defendeu que estava dentro dos padrões legais, tecnicamente verdade, mas moralmente questionável. Consumidores também relataram problemas de consistência. Comprei o mesmo produto 3 vezes e cada pacote tinha um sabor e textura completamente diferentes, escreveu um cliente no livro de reclamações online. Parece que nem sabem o que estão a fazer. Essa variabilidade sugere controlos de qualidade inadequados, não exatamente o que espera de uma marca que cobra R$ 4,20 por 200 gramas. 8º, Cicasal. E, finalmente, chegamos ao número 8, Cicasal. Esta marca, disponível principalmente em lojas Lidl e alguns Aldi, posiciona-se como opção premium acessível. Mas investigações recentes revelaram que a Cicasal pode ser a marca mais problemática de todas. Em 2023, análises laboratoriais independentes encomendadas pela revista de consumidores Visão encontraram níveis alarmantes de nitrosaminas em amostras de presunto Cicasal, compostos formados quando nitritos reagem com aminas durante o processamento ou cozedura. As nitrosaminas são classificadas pela IARC como cancerígenos do grupo 1, a mesma categoria do tabaco e amianto. Os níveis encontrados eram legais, mas estavam no limite superior permitido, e estudos epidemiológicos mostram claramente que não existe um nível seguro de exposição a cancerígenos. Cada dose aumenta o risco. A professora Helena Cortez, oncologista no Instituto Português de Oncologia, foi direta. Sabemos com certeza que o consumo regular de carne processada aumenta o risco de cancro coloretal em aproximadamente 18% para cada 50 gramas consumidas diariamente. Com produtos como estes, estamos a facilitar essa estatística. Mas as más notícias não param aí. Em 2022, a Cicasal enfrentou um processo judicial relacionado com práticas laborais
e condições nas suas instalações de produção. Trabalhadores denunciaram falta de equipamento de proteção adequado, turnos excessivos e pressão para acelerar a produção, fatores que, inevitavelmente, comprometem a segurança alimentar. Quando os trabalhadores estão sob pressão extrema, os erros acontecem. Contaminação cruzada, falhas na higiene, atalhos nos protocolos de segurança, tudo se torna mais provável. Análises de composição revelaram também que os produtos Cicasal frequentemente continham as percentagens mais baixas de carne muscular magra, alguns tão baixos como 55%, com o resto sendo gordura visível, pele, cartilagem e uma mistura de extensores e aglutinantes. A textura resultante é aquela sensação emborrachada que muitos consumidores descrevem. E o sabor, artificialmente salgado e com aquele travo químico persistente que nenhuma quantidade de especiarias consegue mascarar. Talvez o mais perturbador seja a origem da carne. Investigações de rastreabilidade mostraram que a Cicasal importa porco de operações industriais em massa na Polônia e Romênia, instalações conhecidas por padrões mínimos de bem-estar animal e uso liberal de antibióticos profiláticos. Resíduos de medicamentos veterinários foram encontrados em níveis detetáveis, embora legais, em amostras aleatórias, levantando preocupações sobre resistência antimicrobiana. R$ 2,99 por 200 gramas, a Cicasal pode parecer um meio termo entre marcas baratas e premium, mas, quando considera o que está realmente a pôr no seu corpo, nitrosaminas, antibióticos residuais, carne de qualidade duvidosa, aditivos em excesso, percebe que não é uma pechincha, é um risco. Se você está ainda ao ASPAL a assistir e acha estas informações úteis, agradecia muito se deixasse o número 8 nos comentários para me fazer saber que está aí. E se ainda não se inscreveu, espero que considere inscrever-se e ativar o sininho para não perder nada. O vosso apoio é o que nos permite continuar a criar conteúdo útil para informar e inspirar. Agora vamos continuar. Então essas são as 8 marcas a evitar. Mas há boas notícias. Existem marcas que fazem as coisas bem, com qualidade real e transparência. Vamos ver 2 marcas que realmente merecem o seu dinheiro. 1. Casa Mateus. A primeira marca que recomendo genuinamente é a Casa Mateus, uma empresa familiar portuguesa com raízes em Bragança que remontam a 1947. Ao contrário das operações industriais massivas que acabei de descrever, a Casa Mateus mantém métodos artesanais tradicionais e a diferença é imediatamente visível. Os seus enchidos, especialmente o alheira e chouriço de carne, são produzidos em lotes pequenos, usando receitas transmitidas através de gerações. Não encontra carne mecanicamente separada aqui, apenas carne de porco portuguesa selecionada, temperada com especiarias naturais e curada através de processos tradicionais de defumação. O que torna a Casa Mateus especial é o compromisso com a transparência. Visite o website deles e encontrará informação detalhada sobre a origem da carne, maioritariamente de produtores do norte de Portugal, com quem trabalham há décadas. A rastreabilidade é completa. Cada lote pode ser rastreado até as quintas específicas onde os animais foram criados. Isso é raro na indústria alimentar moderna e demonstra confiança no produto. Não tem nada a esconder. Certificações também importam. A Casa Mateus possui o selo de Indicação Geográfica Protegida, IGP, para vários dos seus produtos, incluindo a alheira de Mirandela, uma garantia legal de autenticidade e métodos de produção tradicionais. Apenas produtos que cumprem critérios estritos de qualidade, origem e processamento podem usar esta certificação. Além disso, tem certificação IFS, International Featured Standards, Food, um reconhecimento internacional de segurança
e qualidade alimentar que requer auditorias rigorosas e regulares. Análises nutricionais independentes confirmam a qualidade superior. O teor de carne real nos enchidos Casa Mateus ultrapassa consistentemente 85%, com mínimo uso de aditivos, normalmente apenas sal, alho, pimentão e especiarias naturais, sem polifosfatos, sem carragenina, sem proteínas hidrolisadas. A lista de ingredientes é curta e compreensível exatamente como deveria ser. O sabor, profundo, complexo, com aquele travo defumado autêntico que só vem de cura tradicional, com madeira de carvalho. Especialistas gastronômicos concordam. O chefe Miguel Castro e Silva, conhecido defensor da gastronomia portuguesa tradicional, descreveu os produtos Casa Mateus como um exemplo raro de integridade numa indústria cada vez mais industrializada. É o que os enchidos portugueses costumavam ser e deveriam continuar a ser. A textura é firme, mas suculenta, nunca emborrachada ou pastosa. Quando corta uma fatia, vê fibras de carne real, não uma pasta homogênea. Sim, a Casa Mateus é mais cara. Espere pagar cerca de R$ 5,50 a R$ 6,50 por 180 a 200 gramas, dependendo do produto e do local. Mas quando compara com as marcas industriais, considerando que está a obter 85% mais de carne real